nós estamos aqui novamente. Eu, professora Tabita. Cadê a professora Adelina? A professora Adelina. Aê, professora! É isso aí, galera. Nós estamos aqui mais uma vez para nossa aula 13.1, galera. Vamos lá? A gente tem muita coisa e agora a gente vai estar entrando numa outra zona, tá bom? Nossa aula 13.1 vai estar falando de quem então, professora? Componentes inorgânicos da célula. E a gente vai falar sobre água e sais minerais, tá bom? A habilidade, então, para essa aula é identificar as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a matéria viva e saber diferenciá-las. É isso aí, galera. Olha só que legal, tá? Quando a gente está falando de componentes químicos das células, substâncias inorgânicas. Então, nós vamos estar falando dessas duas, né? Substâncias inorgânicas aí muito importantes para o equilíbrio do nosso corpo. E aí, a gente trouxe essa imagem aqui, galera. Olha que linda, né? Coqueiro, uma praia maravilhosa, olha que ambiente extraordinário. Pois é, na Terra, né, na nossa biosfera, nós encontramos aí áreas onde nós vamos encontrar muita quantidade de quê, gente? Água. Água no estado líquido, água no estado de vapor, né, gotículas de água, formando as nossas nuvens aí, tá? Nós vamos ter água também presente nos seres vivos, nas plantas, sim, elas estão aqui. Nós temos água também no interior do nosso corpo, tá certo? Então, a gente escolheu essa paisagem maravilhosa aqui para estar falando desse componente, né, da substância inorgânica que é a nossa água. E a gente vai saber o quão importante é essa substância para a manutenção da nossa sobrevivência, tá bom? Vamos seguindo? A água, então, um líquido precioso, certo? Incolor, inodoro, né? Não pode ter cheiro, não pode ter cor. A gente está falando da água também potável, tá? Essa água potável que a gente pode ingerir, tomar sem restrições, pode beber à vontade, que vai fazer parte do nosso componente, né, do nosso organismo, para estar hidratando todo o nosso corpo. Uma pele hidratada é tudo de bom. Um organismo bem hidratado, ele se mantém vivo, ativo, realizando todas as suas atividades básicas, vitais. Todos os nossos órgãos respiratórios, gente, eles vão ter a presença da água, tá? Eles vão ter uma lubrificação, uma umidade, precisa ter, tá bom? Então, vamos lá? A água, né? Uma das propriedades da água que a torna extremamente necessária para os seres vivos, nós, relaciona-se com a sua estrutura molecular. Olha só, galera, que a gente pode estar observando aqui na água. Deixa eu chegar aqui. Cadê a canetinha? Tá certo. Olha o que a gente pode observar. Aqui a gente tem, ó, um átomo de oxigênio e você tem aqui 2 átomos de hidrogênio, certo? É a molécula da água. Só que a gente pode observar que existe uma ligação aqui entre o hidrogênio e o oxigênio, não é? Na verdade, 2 ligações. Essas 2 ligações são chamadas de ligações covalentes. Mas a gente pode observar que o oxigênio, ele é uma molécula que vai ter 4 ali pontos de ligações, tá? Mas com relação à molécula da água, ele vai se ligar aqui, ó. Aqui e aqui com o hidrogênio. Então, há um espaço aqui. E aí, isso aqui causa como a gente vai dizer, faz com que eles se separem. Por isso, esse ângulo aqui é maior
tá? E aqui você tem um ângulo reduzido, 104,5, porque há uma aversão, uma ação de repelir nessa outra parte aqui do oxigênio, tá bom? E aí, por isso, você tem essa conformação. Os átomos de hidrogênio, eles estão mais próximos, se distanciando com outra parte aqui do oxigênio, tá bom? É um ponto importante para a gente destacar. E aí, olha só. Ela é constituída por dois átomos de hidrogênio ligados aos átomos de oxigênio, que são as ligações covalentes que nós mostramos para você agora. Seguindo, embora a molécula como um todo seja eletricamente neutra, a distribuição do par eletrônico em cada ligação covalente é aquela que os oxigênios estabelecem com o oxigênio, é assimétrica, deslocada para perto do átomo de oxigênio. Então, você tem aquele ângulo ali de 104,5, né? Que é o grau que você faz como se fosse um triângulozinho, tá? Essa conformação ela é importante para as propriedades que a célula vai vir a desempenhar, tá? No ambiente, que são importantes para cada cada um organismo que vai estar utilizando essa substância inorgânica que é a água. Vamos lá, seguindo. Assim, a molécula tem um lado com predomínio de cargas positivas e outro com predomínio de cargas negativas. Olha lá que a gente mostrou lá para vocês, né, inicialmente. Então, você tem aí o átomo de hidrogênio de um lado, as cargas positivas, e do outro lado, ele fica ali com as cargas negativas, então ele pode estar se ligando, atraindo outras moléculas. Só que como é negativo com negativo, eles se repelem, por isso os átomos de hidrogênio vão ficar mais próximos. Essa diferença de polaridade, de um lado ele tem carga negativa e do outro lado tem carga positiva, devido à presença da ligação covalente com os hidrogênios, aí você vai estar aí com as moléculas polares, tá bom? Então, a água é uma molécula polar, tá certo? Devido a essas diferenças entre cargas negativas e positivas, tá certo? Isso é importante, essa característica dela ser, essa propriedade dela ser polar é fundamental para o papel que ela vem a desempenhar no nosso organismo e também no ambiente, certo? Vamos seguindo? Quando os átomos de hidrogênio de uma molécula com carga positiva se colocam próximos ao átomo de oxigênio de outra molécula de água com carga negativa, se estabelece uma ligação entre eles, denominada de ligação de hidrogênio, que é chamada de ponte de hidrogênio. Vamos dar uma olhada lá, então? Olha só aqui. Então, você tem aqui, ó, o oxigênio, correto? Tá aqui. E aí ele está ligado aqui com os hidrogênios. Quando ele está ligado, os hidrogênios se ligam com o oxigênio, você tem as ligações covalentes. Só que lembra que eles estão, ali tem os dois lados, o oxigênio tem os dois lados negativos, então ele pode se ligar a outras moléculas. Olha aqui, ó, lado negativo se ligando ao lado do positivo de uma outra molécula de água. Então você vai ter aqui mais uma molécula de água, a outra molécula de água, a terceira molécula de água e a quarta molécula de água. Tá vendo? Unida a essa molécula aqui central. Ok? Então, aqui você vai ter as pontes de hidrogênio, quando uma molécula de água se une a outra molécula de água, justamente com essas cargas positivas e a carga negativa aqui do oxigênio. Tá certo? Então, a gente vai ter na molécula da água duas ligações. Olha aqui para mim. Duas ligações importantes. A ligação covalente, quando eu tenho os hidrogênios que compõem essa molécula, ligados ao oxigênio, certo? Então, eles têm as quatro extremidades, o oxigênio tem essas quatro extremidades, mas numa dessas extremidades, nas duas extremidades, eles vão estar ali ligados ao hidrogênio por ligações covalentes. Quando essa molécula de água ela entra em contato com a outra molécula de água, onde o oxigênio se liga ao hidrogênio, você vai formar as pontes de hidrogênio. E assim elas vão se juntando, se organizando. Tá bom? Então, vamos lá? São as chamadas pontes de hidrogênio. Olha lá.
cada uma dessas ligações de pontos de hidrogênio estabelecido entre uma molécula de água e outra, a partir dessas cargas positivas e negativas, vão fazendo uma aglomeração dessas águas e vão gerar uma propriedade muito importante da água. Vamos lá olhar. Essa ligação garante a coesão entre as moléculas, o que mantém a água fluida e estável nas condições habituais de temperatura e pressão. Presta atenção aqui. Quando a gente fala de algo coeso, é algo que está muito... como é que eu vou falar? Está muito organizado, vamos dizer assim, tá? Então faz sentido, tá ocorrendo de forma mais coerente, né? Coesão, coerente, eita, prof, aí confundiu, né? Mas quando essas moléculas, então, elas se ligam por pontes de hidrogênios, elas vão se aglomerando, vão se juntando e vão se transformando numa partícula maior, tá bom? Então, é uma propriedade importante da água se unir por pontes de hidrogênios, as várias moléculas de água se unindo aí, formando essa coesão, essa junção, essa coisa tão organizada, tá? Então, vamos lá. Algumas das mais importantes propriedades da água se relacionam com as suas ligações de hidrogênio, sendo elas a tensão superficial. Quem nunca viu, né? Quem nunca viu ou nunca pegou lá na beira do rio, jogou a folhinha, observou que a folha caiu, ela cai sobre a superfície da água e ela fica ali, ela não vai afundando. Ela cai. Isso é devido justamente a essa coesão, ou seja, as várias pontes de hidrogênio estabelecidas entre as moléculas de água que vão se unindo, formando como se fosse um espelho mesmo, né, sobre a superfície da água. E essa propriedade a gente chama de tensão superficial, que permite com que alguns objetos, algumas coisas colocadas que caiam sobre essa superfície, não afundem, elas fiquem retidas ali. Mas também não pode ser algo muito pesado, né? Tem que ter uma baixa densidade. A gente está falando de uma folha, ou como a imagem vai mostrar para vocês ali, ó, dá uma olhada. Aí está falando das demais propriedades, né? Capilaridade, calor específico, elevado, capacidade solvente. Mas a gente vai falar de cada uma dessas propriedades, então. Vamos lá para a tensão superficial. Olha lá, aqui a gente tem os mosquitinhos, né? Pousados sobre a superfície da água. E eles só conseguem realizar isso porque há essa coesão entre essas moléculas de água, tá? Através dessas pontes de hidrogênio, formando a tensão superficial dessa água. E aí você tem o impedimento, esses organismos, esses animais, não conseguem afundar. Desculpa. Alguns animais que se desloquem rapidamente sobre essa superfície da água também vão ter essa capacidade, tá? Dependendo desse deslocamento muito acelerado sobre. Eles vão triscando e aí essa tensão superficial vai se desfazendo rapidamente, tá? De acordo com o objeto que está sobre ela. Mas ainda pousou e ela vai conseguindo se deslocar, como a gente tem alguns lagartos que conseguem fazer essa corrida, né? A gente tem um lagarto de Jesus Cristo, né? Que a gente chama, que ele vai se deslocando aí sobre a superfície da água, né? E essa tensão superficial é a coesão, tá? Dessas moléculas de água aí, que é uma propriedade importante da nossa água. Vamos lá. E aí a gente tem a capilaridade, que é uma outra propriedade. O que seria isso, professora? É uma propriedade específica dos líquidos, fazendo que os mesmos percorram espaços tubulares muito finos, ou de fluir através de corpos porosos causados pela tensão superficial. Então, toda vez que a gente falar de tensão superficial, a gente vai lembrar dessa coesão aí, dessa junção dessas moléculas através dessas pontes de hidrogênio, tá bom? Então, a capilaridade vai fazer usufruto dessa tensão superficial, dessa coesão. E aí vai fazer com que a água consiga percorrer finos tubos, tá? Ou também superfícies porosas. Elas acabam ultrapassando essas barreiras aí, ok? Vamos lá ver como é que está acontecendo.
Ou seja, essa propriedade permite à água percorrer os microporos do solo, tornando-se acessível às raízes das plantas. Imagine se a água não tivesse essa propriedade. Como é que as plantas no solo, que precisam de água para realizar uma das suas vias metabólicas, né? Da sua via metabólica, que é o processo fotossintético. Lembra da fotossíntese? Esse organismo autotrófico precisa de água, precisa da energia solar, precisa de CO2. Só que a água está onde? Onde é que essa planta está? No solo. Então, a água disponível no solo precisa estar ali penetrando nas suas raízes para que ela consiga absorver e conduzir. E todo esse transporte inclui as propriedades da água. Tá bom? Então, vamos lá acompanhar. Vamos a alguns exemplos. Olha lá, observem aqui comigo essa imagem, tá? Então, você tem aí uma árvore sobre o solo e as suas raízes já bem expansivas nesse solo. E aí você tem, lá dentro das raízes, você tem a medula. E essa água só consegue entrar por essas raízes justamente... Foi isso, gente? Justamente devido a essa tensão superficial, tá? Então, olha só. Baixo potencial hídrico na raiz, o baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada da água do solo que se desloca por osmose até a medula, tá? Osmose, gente, é aquele deslocamento hídrico ou da água quando você tem aí uma diferença de soluto. Está muito concentrado aqui de soluto, partículas sólidas, aí o que a água faz? Ela se desloca para ajudar a diluir esse componente aqui. Então, osmose é o deslocamento ou da água através de uma superfície, né, de uma membrana. Tá? E a gente está falando aí das raízes das plantas, né? Que é o exemplo aí que a gente está dando da tensão superficial. Por que ela vai se deslocar? Lembra da junção, da coesão delas? Que vai formar essa tensão, então elas vão se deslocar juntas, né? Do solo para dentro das raízes, chegando até a medula delas, tá bom? Vamos lá. Só que vai chegar um momento que elas vão sair das raízes e vão ser trazidas para a parte superior desse vegetal, né? Ou seja, vai ter que percorrer todo o tronco, a caule dessa planta. E aí ela vai contar com uma outra propriedade que é a coesão. Lembra que elas estão unidas ali por pontos de hidrogênio? Então, essa capacidade de capilaridade, ela faz com que ela se desloque da região inferior para a parte superior. Essa é a propriedade da capilaridade, né? Utilizando a coesão dessas moléculas, tá bom? Então, a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. Eita, prof, xilema? Sim, o xilema, olha aqui para mim. O xilema é um tecido que vai estar conduzindo, tá, a seiva bruta. O que é a seiva O que é a seiva bruta? São a água e seus minerais que vão ser trazidos das raízes para a parte superior do vegetal, tá bom? Seguindo lá. Quando chega lá nas folhas, vai acontecer um fenômeno, né, que é natural, que está acontecendo, que é o processo de transpiração. Então, a planta teve todo o trabalho para absorver essa água nas raízes e utilizando a tensão superficial, né, que faz parte da coesão entre essas moléculas, para conduzi-las até as folhas, que é onde vai ocorrer a fotossíntese, ok? Só que chega lá, ela também vai perder essa água pela transpiração, né? Então, precisa haver um controle. Então, toda vez que ela vai perdendo, ela vai ter que absorver. Perdendo pela transpiração e absorvendo através das raízes. E isso vai acontecer todo o tempo para que essa planta consiga, né, esse ser vivo consiga realizar a fotossíntese, tá bom? Contando, para isso, com as propriedades dessa substância inorgânica que a gente está vendo que é a água, tá bom? Então, a gente viu aí a tensão superficial, a coesão entre elas e a capilaridade que faz com que essa água consiga percorrer esses fluidos, esses vasos muito finos, tá bom? Vamos lá.
Aí a gente falou, né, questão da transpiração e desse fluxo aí que vai precisar ocorrer diariamente nesse vegetal. A capilaridade também ela vai estar presente lá nas nossas casas, tá bom? Então aqui a gente colocou a imagem, você está vendo aí a chuva caindo sobre o solo, certo? Esse solo vai absorver essa água vai percorrer os poros, né, entre essa rocha, esses fragmentos de rocha, que vão encontrar porosidade também nas paredes, né, das nossas casas, e aí vão provocar as infiltrações, que não é muito agradável, mas vai acontecer devido a essa capacidade, tá, de capilaridade que a água tem. Onde ela tiver um espaço, ela vai conseguir penetrar e percorrer, certo? Isso é muito comum na nossa região aqui, né? Vamos lá. Calor específico é uma outra propriedade da água, calor específico elevado. Então, vamos lá. As moléculas da água podem absorver grande quantidade de calor sem que a sua temperatura fique elevada, pois parte dessa energia é utilizada no enfraquecimento das ligações de ponte de hidrogênio. Então, olha só, a água ela vai absorvendo calor, vai absorvendo calor, vai absorvendo calor, e aí ela tende a absorver bastante calor em relação aos outros líquidos, tá bom? E aí, para ela entrar num estado de ebulição, ou seja, de fervura, ela tem que chegar aí a 100 graus Celsius. Então, ela retém muito calor, muita energia, e essa energia é utilizada para a quebra das pontes de hidrogênio, ou seja, ela vai se desfazendo aquela coesão existente inicialmente, tá bom? Seguindo lá. Isso explica o papel termorregulador da água por meio da transpiração, que mantém a temperatura em valores compatíveis com a manutenção da vida das diferentes espécies, certo? Cada espécie vai ter uma quantidade de líquido, né, dessa quantidade de água nos seus organismos, e aí ela vai contar com esse calor específico, com essa capacidade de reter bastante calor, mas fazer esse controle, né? Para que o nosso organismo ele não pode entrar em ebulição, né, gente? A água presente no nosso organismo, tá bom? Por isso a gente vai ter a questão dos estados febrios, né? Dá um alerta ali que está acontecendo alguma coisa para que essa temperatura não eleve demais, porque a gente sabe que as nossas células são constituídas por água, né? Então precisa ter esse controle, né? Esse termorregulação que é feita pela própria água, tá bom? Vamos lá. A capacidade de se transformar, de ter, né, essa ação solvente. O que seria isso? A polaridade da molécula de água explica a eficácia em separar partículas de água, pois o caráter polar da água, lembra da polaridade? Lá no oxigênio, as cargas negativas, e aqui as ligações de hidrogênio vão formar as cargas positivas. Então, tem o lado negativo e positivo. Isso faz com que a molécula seja polar, tá? Então, vamos lá. A polaridade dessa molécula da água explica a eficácia em separar as partículas entre si, pois o caráter polar da água tende a diminuir as forças de atração dos íons encontrados em sais e em outros compostos iônicos, favorecendo a sua dissociação. Então, a molécula, essa polaridade faz com que rapidamente ela consiga se ligar, tá? Se desfazer e se ligar a outras moléculas. Então, ela consegue diluir, né? Fazer esse processo de dissolução de outras moléculas, se tornando um solvente poderoso, devido à capacidade ou essa característica de ser polar, tá? Ter os seus extremos de positivos e negativos. Então, ela se liga rapidamente às outras moléculas, tá bom? E aí vai diluindo essas substâncias. Vamos lá. Os dipolos da água envolvem os cátions e os ânions, cargas positivas e negativas, que é o processo de solvatação, tá? Impedindo a união entre as partículas carregadas eletricamente. Então, olha só o que está acontecendo ali. Você tem um cristal de sal, né? A NaCl, o cloreto de sódio. E aí, olha, observe aí, você tem esses verdinhos, esses pontinhos verdinhos, né? São o Na, o sódio. E o Cl, o cloro, a parte amarelinha. E aí, olha o que a água está fazendo. Desculpa. Olha o que a água está fazendo. Ela está se unindo tanto ao sódio quanto ao cloro, separando essas moléculas. Está vendo ali? Então,
isso é o processo de solvatação, quando a capacidade de dissolução da água, devido a essa polaridade, consegue fazer com que ela se ligue a outros íons de outras moléculas. Tá bom? Vamos seguindo. Alguns dos principais papéis da água nos seres vivos. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, solvente da maioria dos solutos. A gente acabou de falar sobre isso, né? O que permite a ocorrência das reações químicas, chamadas de solvente universal. Então, a água é, sim, um solvente universal, justamente devido a essa polaridade. Então, ela vai diluindo, ela é em contato com várias substâncias químicas, vai fazer esse processo de dissolução das suas moléculas, tá bom? Mas a gente vai ter aí essas diferenças, que ela não vai conseguir fazer isso com o óleo, né? A gente vai falar isso mais lá pra frente, tá bom? Vamos lá. Então, uma das propriedades principais é a água ser um solvente universal, dissolver, né? Diluir boa parte ou quase todas as substâncias presentes aí que nós conhecemos. As reações catalisadas por enzimas só ocorrem na água. A gente vai lembrar, né, que essa ação catalítica provocada por enzimas, que são proteínas, aceleram reações químicas no meio. E esse meio precisa ter água, tá? Então, a ação dessas enzimas é facilitada pela presença da água, que é esse solvente natural e universal. E essas enzimas conseguem estar ali presentes e vão acelerando as reações químicas e muitas dessas reações para produzir e gerar energia para o nosso organismo. Então, é muito importante, tá? Vamos lá? Em algumas reações, a água participa também como substrato, reações de hidrólise, ou seja, onde a água vai entrar, certas reações químicas, ela entra e acaba quebrando, tá? Essas moléculas. As substâncias se distribuem pelo interior da célula graças ao contínuo fluxo de água no seu interior, a ciclose. Olha aqui para mim. Dentro da célula, né, no citoplasma da célula, existe o citoesqueleto. Esse citoesqueleto é formado por várias tubulinas, né, proteínas. E aí, ela vai dando uma organização a cada organela citoplasmática presente. E interessante falar que as substâncias que estão dentro dessa célula obedecem a um movimento, que é a ciclose, tá? Ou trazendo substâncias para próximo do núcleo, ou fazendo com que essas substâncias se distanciem e cheguem à membrana, porque elas vão precisar sair dessa célula, não são mais úteis. Então, elas vão precisar. Então, esse movimento de ciclose vai acontecer justamente pela presença da água no interior das nossas células. Olha aí, né? Quão importante. Dilui substâncias, ajuda no movimento de substâncias que são produzidas dentro da célula, tá? Incorporando ou retirando aí. Tá bom? Vamos lá. Os sistemas de transporte dos animais, ou seja, o sistema circulatório ou sistema cardiovascular, e dos vegetais, através dos vasos condutores, né? Usam a água como meio de distribuição de substâncias. A gente mostrou lá para vocês uma imagem onde você tinha o deslocamento da água das raízes até as folhas. E eles fazem isso utilizando o xilema, né, o vaso condutor da seiva bruta. Mas a gente também tem a seiva elaborada. Depois que as folhas realizam um processo fotossintético, a seiva elaborada, ou seja, a glicose, ela vai voltar, vai passar e percorrer todo o organismo. Todas as partes desse ser vivo que precisam desse carboidrato. Tá? Seguindo. Opa. Vamos lá, pode botar lá o slide. Devido ao seu elevado calor específico, a abundante presença de água nos seres vivos depende... Só um minutinho. Devido ao seu elevado calor específico, a abundante presença de água nos seres vivos impede grandes variações de temperatura. Então, o que é aquele calor específico que a gente falou? Essa grande capacidade de retenção, reter calor o máximo possível, tá? Ela vai entrar em ebulição quando chega aí e atinge 100 graus Celsius. Então, em relação a outros elementos químicos, outras substâncias,
ela tem uma capacidade muito grande, tá? De reter, e essa energia aí é, como a gente falou, utilizada para a quebra dessas pontes de hidrogênio, dessas moléculas de água que estão unidas ali. Vamos lá. Age como lubrificante nas articulações, nos olhos e misturada aos alimentos, como a saliva, facilita o processo de deglutição. Imagine engolir, já ouviu aquela história? Ah, engoli a seco fulano. Ou seja, quando você engole, ingere, faz o processo de deglutição de um alimento que você não lubrificou bem, ou seja, o bolo alimentar não foi bem umidificado pela saliva, gente, desce realmente, né, literalmente, incomoda, tá bom? Não é um processo adequado. Então, você precisa ter tempo, aquele alimento precisa ser formado, o bolo alimentar precisa ser formado, bem lubrificado, bem mastigado, para poder você deglutir de forma que ele consiga percorrer o esôfago, chegar ao seu destino, que é lá no estômago, o intestino delgado, tá bom? Então, a água está presente ali também. É importante lembrar que a água é a substância mais abundante em todos os seres vivos e no homem representa cerca de 70% de sua massa, né? No homem, perdas maiores de 15% de massa de água, ou seja, que sofrem desidratação, podem ter consequências graves pela diminuição do volume do líquido circulante. Gente, a falta de água faz com que haja uma inativação do nosso cérebro também. A pessoa fica meio aérea quando ela fica desidratada. Ela fica sem saber, fica desnorteada, desorientada, tá? Para ver a importância desse líquido dentro do nosso organismo. Fora que você vai perdendo a sua mobilidade, porque ele vai estar presente nas nossas estruturas e articulações também. Vamos lá. A proporção varia de uma espécie para outra, mais de 95% da massa dos selenterados, de acordo com a idade, ela vai diminuindo, né? Quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai ficando murchinha justamente porque as nossas células vão perdendo a água. E aí a gente vai ficando com a pelinha engelhada, tá? É um processo natural, tá? As nossas células vão ficando desidratadas e, consequentemente, a nossa pele vai ficando com espaço, sobrando espaço, e aí vai fingindo a nosso tecido, né? Vamos lá. Outras substâncias inorgânicas são os sais minerais. Onde a gente vai encontrar esses sais minerais, hein, galera? Onde? E qual é a importância desses sais minerais? Como a célula é um meio aquoso, não se encontram sais minerais. Não se encontram sais minerais, mas íons inorgânicos, que são os cátions e os ânions. Alguns deles são encontrados em todos os seres vivos. Então, olha só. A gente vai ter nas nossas células os íons, né? Cátions e ânions. Então, no nosso organismo, nós vamos encontrar esses sais minerais nessas formas, de cátion e ânion, potássio, sódio, né? Enfim, tá bom? Cada um deles vai estar aí tendo uma função dentro do nosso organismo. Mas eles são, sim, importantíssimos, tá? A ausência deles pode causar sérios problemas para o nosso metabolismo. Vamos dar uma olhada lá? Cátions, o sódio, ou seja, elementos com, né, carga positiva, né, sódio, ou cátions. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobalto, cobre e o zinco. Ânions, cargas negativas, cloreto, bicarbonato, fosfato, sulfato e o nitrato, tá? Então, a gente vai lembrar que os sais minerais vão estar presentes no nosso organismo nessas formas de cátions e ânions. Vamos lá. Algumas ações são exercidas especificamente por alguns íons. O cálcio, tá? Participa da estrutura das membranas dos cromossomos, do esqueleto dos vertebrados, da contração muscular e da coagulação do sangue. Galera, quando a gente tem essa falta desse cálcio, a gente vai ter sérios problemas na nossa musculatura, tá? Porque ele precisa estar ali presente. E aí, quando a gente tem todos o leite e seus derivados, a gente vai estar conseguindo incorporar, né, esse elemento, esse mineral, né, esse sal mineral, que é o cálcio. Compõe aí o nosso desenvolvimento, tá bom? Importantíssimo.
Vamos seguindo. O ferro faz parte das moléculas dos citocromos, componentes da respiração celular, e da molécula da hemoglobina, que é o pigmento transportador de oxigênio. Olha só, a nossa hemoglobina, né, presente aí ligada às nossas hemácias, elas fazem o transporte de oxigênio. A gente sabe que esse oxigênio, né, precisa percorrer todo o nosso corpo, oxigenando todas as nossas células através do sangue arterial. Mas se o ferro não tivesse junto com essa hemoglobina, não ocorreria essa ligação para que houvesse então esse transporte, tá? Então é importantíssimo esse elemento aí, esse sal mineral no nosso organismo. Vamos seguindo. O magnésio, encontrado na molécula da clorofila, a clorofila, presta atenção, a clorofila é o pigmento que vai estar presente nos cloroplastos, que vai dar possibilidade aos organismos autotróficos realizarem o processo de fotossíntese. Então, o magnésio vai estar presente aí, certo? Importante componente desse pigmento, clorofila, para possibilitar. E qual a importância, então, desse magnésio ligado aí à clorofila, que vai participar da fotossíntese? Sem fotossíntese não há oxigenação, né? Não tem produção de oxigênio. Então, olha a importância desse sal mineral. Vamos lá, correndo. O sódio e o potássio são principais envolvidos na transmissão dos impulsos nervosos. A gente tem aí o neurônio, a célula do sistema, a principal célula do sistema nervoso, né? E aí, você pensa, tá? Que esses dois elementos, sódio e potássio, vão precisar estar aí presentes no nosso organismo em grandes quantidades para permitir o funcionamento de um sistema fundamental. Porque a gente tem aí o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ambos precisam estar funcionando ativamente para que a gente possa ter a coordenação do nosso organismo. Tá certo? Seguindo. Aí você tem o fosfato. Fosfato, importante componente da estrutura de ATP e dos nucleotídeos do DNA e RNA. A gente vai aprofundar mais um pouquinho na nossa próxima aula, galera, sobre isso aqui, tá? Então, a gente tem aqui as mitocôndrias, né? E você vai ter o processo de respiração celular acontecendo. E aí você vai ter o fosfato, que é um mineral essencial para que esse processo esteja acontecendo aí dentro das nossas células e compondo também os nossos nucleotídeos, né? Ok? Seguindo. E aí, gente, a gente também tem um outro mineral importantíssimo, que logo no início que foi descoberta essa doença, tá? Que é o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, foi identificado, graças a Deus, e aí foi incorporado esse mineral, que é o iodo, presente no nosso sal de cozinha. Antigamente não tinha, e foi descoberto que as pessoas pareciam com essa região do pescoço dilatada, né? Que é o chamado de hipotireoidismo. Até o globo ocular, nessa doença, ele pode saltar dessa cavidade, né? E aí, hoje nós temos o iodo, né, junto com o nosso sal mineral, né, o sal de cozinha, que a gente faz aí tempero na nossa alimentação, e aí a gente consegue equilibrar, né, essa dosagem do iodo e estabelecer um bom funcionamento de uma glândula importantíssima situada nessa região aqui do pescoço, que é a nossa glândula tireoide. A gente vai falar aí lá mais para frente sobre os hormônios e a gente vai ver a importância dele. Então, o iodo vai fazer com que é um mineral, sal mineral, vai fazer com que haja um funcionamento perfeito dessa glândula, que controla vários hormônios do nosso organismo, certo? A questão da nossa textura do nosso cabelo, textura da nossa pele, né? As unhas quebradiças, tudo isso é controlado por hormônios dessa glândula tireoide. Tá certo, galera? Então, olha só, os sais minerais são muito importantes para o equilíbrio de funcionamento do nosso corpo. Galera, eu sei que é muita informação, mas eu te aguardo para a gente fazer a nossa revisãozinha dessa aula, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço para você. Tchau, tchau!